Olá, estamos de volta, estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e você que nos acompanhou já pôde estudar conosco sobre a pluralidade dos mundos, a pluralidade das raças. Estaremos falando um pouco mais a respeito disso. Eu, Solange Godoy, juntamente com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. É muito bom voltarmos ao estudo do Livro dos Espíritos com essas novidades que certamente a tecnologia, a capacidade científica dos dias atuais permite que nós possamos meditar naqueles nossos conceitos que são oriundos do Livro dos Espíritos de 160 anos atrás, à luz das descobertas atuais, dos conceitos atuais da ciência. E é isso que o nosso programa de hoje vai continuar a abordar nas questões que a Solange acaba de citar, Solange. Nós estamos falando sobre a pluralidade das raças. Temos os slides aqui, podemos dar continuidade. Bem, André. você que está em casa nos assistindo, nós vamos colocando para você aquele nosso tradicional slide do começo, o Livro dos Espíritos, capítulo 3º, da Criação, que vai da pergunta 37 até a questão número 59. Nós estamos no programa de hoje nos aproximando do final desta parte do capítulo a que nos referimos. E você vai ver então o primeiro slide de hoje, aí na tela, falando exatamente sobre a questão número 56. Nós estaremos vendo da questão 56 até a última questão. Vamos lá, Solange? A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Vocês estão vendo aí na tela esse caleidoscópio de mundos específicos, de mundos diferentes, cada um com uma coloração, cada um em uma posição. Então, isto já é, para a nossa ciência astronômica, uma grande novidade. Nós temos visto todas as semanas descobertas. Todas as semanas já descobriram planetas de diamante. Sabia disso? Planetas que têm a sua estrutura cristalina e outros que são planetas rochosos, planetas gasosos, todos eles existindo. Então, será que a constituição física, que é a pergunta 56 que você vai ver novamente aí, será que essa constituição física dos diferentes globos que orbitam os mundos é a mesma? Essa é a pergunta de Kardec, a número 56. Vamos então ver. Mas espera um pouquinho só, antes da gente ver. Solange, você não falou que era das diferentes raças? Exatamente. O tema não era das diferentes raças? Mas ele está perguntando da constituição física dos diferentes globos. Isso mesmo. O que será que isso tem a ver com as raças? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá vendo? Ela não quer antecipar nada. Não, Vamos surpresa. então para o nosso Kardec, que responde. Não, eles não se assemelham de modo algum. Os planetas, e vocês estão vendo aí ao lado, olha, lembra daquela imagem que nós mostramos no nosso programa, que falou sobre os diferentes mundos? Veja só quantos planetas diferentes. Esses são planetas, não são sóis. E os espíritos, confirmando aquilo que Kardec suspeita, eles respondem que não, os planetas não se assemelham de modo algum. Eles são totalmente diferentes uns dos outros. E a ciência está hoje, conforme você vê aqui, olha só, você que está assistindo a gente, olha só, planetas gigantescos e planetas pequenininhos, planetas avermelhados, planetas bem pequenos, beges, planetas azulados. Vejam só como eles são variados e os espíritos confirmam. Eles não se assemelham de modo algum. Cada um tem uma especificidade. E Kardec, que não gosta de ficar sempre recebendo as informações e não processando-as, ele se interessa e pergunta aos espíritos logo a seguir. Vamos ver? Vamos ver o que Kardec quer saber agora. Veja na tela. Não sendo a constituição física dos mundos igual para todos, isso significa dizer que os seres que os habitam tenham organizações físicas diferentes também? Quer dizer, então, veja só que coisa interessante. Nós olhamos para a Terra e vemos a vida exuberante em todas as partes, não é, Solange? Isso. Nós encontramos a vida, e você vai nos acompanhar nesse raciocínio,
Nós encontramos vida nas montanhas, onde faz muito frio. E encontramos fungos, plantas, certos animais. Alguns deles precisam viver debaixo da superfície gelada. Encontramos vida nas regiões mais profundas. Nós temos algumas áreas do Oceano Pacífico que são mais profundas, Solange, do que o Monte Everest, se comparado em termos de altura. Nós temos as Fossas das Marianas, cuja profundidade é de mais de 11 quilômetros. Se você invertesse o nosso famoso Everest e colocasse o Everest na Fossa das Marianas, ainda ia faltar 3 quilômetros para que ele chegasse a preencher a profundidade. E olha só que interessante. Nós sentimos a diferença de pressão atmosférica quando nós subimos um morro ou quando descemos uma montanha. Quando você vai para a praia e pega aquela estrada que vai descendo, você começa a sentir uma pressão no ouvido. E aí você sente que o ouvido está entupido até que você faz assim ou morde um chiclete. E aí o ouvido parece que liberta. Por quê? Porque aí há uma equalização da pressão de fora com a pressão interna da sua cavidade bucal. Porque o peso da atmosfera, o peso do ar sobre nós no nível do mar é muito maior do que o peso que ele faz, do que a atmosfera faz, a pressão que ela exerce sobre a capa que está abaixo, quando a gente está numa altura maior. Então, é menor a pressão em cima do que é embaixo. Agora, você já imaginou uma coluna de água de 11 quilômetros? Verdade. 11 quilômetros. Os nossos mais sofisticados submarinos não conseguem descer a mais de 500, 600 metros. Somente alguns, muito especialmente construídos, chegam a profundidades dessa natureza. Eles são pequenos, são muito fortes, são herméticos, geralmente são um cilindro, uma bola de metal muito resistente para aguentar aquelas pressões. Senão, ele vira um papel amassado. A água é muito forte, a pressão. Nosso corpo não resiste sem proteção a uma pressão de mais do que 30, 40 metros, sem roupas especiais. Agora você imagina que eles mergulharam, levaram câmeras bem protegidas para essas regiões mais abissais e encontraram corpos vivos, animais que vivem ali onde saem as fumarolas que vêm do magma e que ferve a água a temperaturas muito maiores do que aquelas normais de fervura. A água sai das fumarolas a 150, 200, 300 graus. E os bichos vivendo. Nossa. A luz não chega e eles alguns produzem luz própria. Eles se adaptam a uma vida em um ambiente totalmente hostil. É mais hostil lá embaixo do que é na superfície do Everest, no topo do Everest. E a vida está lá. Aí você vai... Se você pegar um bicho que está lá e trouxer para o seu laguinho na sua casa, ele morre. Porque ele está adequado àquela profundidade. Mas você encontra a vida lá e lá ela funciona. Você encontra a vida no deserto e no deserto ela funciona. Você encontra a vida na selva e na selva ela está perfeitamente adaptada. Então, que coisa interessante. Kardec deve estar muito intrigado para fazer essa pergunta. Porque, naturalmente, ele está observando o que nós todos observamos em relação à vida na Terra. Nós temos vários ambientes e em cada ambiente os corpos tomam a forma adequada para aquele ambiente. Será que é assim também nesses outros mundos? Isso nós vamos ver no próximo bloco. Antes disso, quero deixar uma dica para vocês.
um convite para que vocês participem do Clube Amigos da Boa Nova, através do telefone 0800 12 18 38. Você, como sócio do clube, tem várias vantagens. Então, inscreva-se, participe, porque a sua participação vai ajudar na divulgação da programação da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. 0800 12 18 38. Liga para a gente agora, rapidinho. Nós faremos um breve intervalo, já já estaremos de volta. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Espiritismo Sem Mistério. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e para você que se sintonizou agora com a gente, nós estamos falando sobre a pluralidade das raças e deixamos no ar uma pergunta que foi feita por Kardec. Eu vou ler novamente, André, a pergunta para a turma. Vamos lá então, o slide, pergunta número 57. Não sendo a constituição física dos mundos igual para todos, isso significa dizer que os seres que os habitam tenham organizações físicas diferentes também? O que você acha? Você que está em casa, você que está nos assistindo aqui na transmissão ao vivo do nosso programa, o que você acha? Você acha que os mundos que são diferentes acompanhariam a mesma diversidade daqueles ambientes que a Terra possui? Quando, de verdade, nós encontramos pessoas que vivem na terra firme, mamíferos que vivem no oceano, nós encontramos plantas que estão na savana, que estão na área de pântano, que estão nas áreas desérticas, que estão nas montanhas, cada uma adaptada à sua realidade. Exato. O que você acha que deveria existir nessa montanha de outros mundos? Que cada um possui uma constituição física diferente, um estado de matéria diferente um do outro. Recentemente, a NASA fez Agora, Solange, parece que a cada semana, a NASA, que sempre ficou escondendo coisas, ela faz um briefing, ela faz uma reunião especial no mundo com seus cientistas para revelar certas coisas. Isso. E ao invés de revelar o que ela sabe, ela fica dando conta-gotinhas, gotinhas assim, sabe, aos poucos, quase nada. Mas já é alguma coisa. E recentemente, não faz um mês, a NASA fez uma declaração oficial, uma reunião que foi feita lá na Europa, com transmissão para todos os canais e para todos os que estivessem interessados ao vivo. E ela disse que em Encélados é uma lua de Saturno. Não é nem um planeta como nós o consideramos. É uma lua de um outro planeta do nosso sistema solar. Que Encélados teria todas as condições químicas, físicas, materiais adequadas para que exista vida. Nossa! Agora, a NASA está falando de vida microbiana, né? Ela não está falando de vida que ela já sabe que existe vida inteligente em vários lugares. Não, ela está falando, não, olha, parece que nossas naves foram até lá, foram fazer pesquisas e tudo que nós constatamos é que em Encélados deve haver vida. Pode haver condições. Num oceano embaixo da superfície, porque a superfície é muito rígida, é gelo, alguma coisa assim, deve haver vida. Porque nesses oceanos há temperatura suficiente, há toda aquela sopa que nós já estudamos aqui nos programas anteriores, aquela sopa nutritiva, para que os aminoácidos possam produzir proteínas e outras coisas. Nossa, que descoberta! Não, que coisa interessante. E agora, o que será que os espíritos vão responder, como você vai ver agora no próximo slide? Vamos a ele. Sem dúvida. Como para vocês os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar? Ou seja, realmente, confirmam os espíritos, em cada mundo, a vida que existe lá é adequada a esse mundo. Do mesmo modo que você não vê um passarinho voando embaixo d'água, nem um peixe empolerado em um galho,
procurando uma frutinha para comer, não é? Você não vê engraçado, isso. Né, André? Seria um peixão gordão, pachorrento. Isso. Piu, 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 não é? Batendo as suas nadadeiras como se fossem asas. Ele não é feito para isto. E o passarinho não é feito para nadar, para viver no ambiente aquático. Ainda que existam pássaros que mergulhem, que até voam embaixo d'água para pegar o seu alimento, mas eles não estão vivendo lá normalmente. Também os espíritos, e olha, há 160 anos atrás, afirmam, sem titubear, que em cada mundo a vida se estabelece segundo as necessidades daquele mundo. E ele deixa claro, como para vocês os peixes são feitos para viverem na água, podem ler aqui ó, comigo, e os pássaros para viverem no ar. Então você imagina, que coisa estranha, o homem manda uma nave não tripulada para visitar um planeta. E aí ele tira umas fotos que quando não são manipuladas, porque muitas delas são, inclusive na nossa própria Lua, o aerógrafo da NASA funcionou extremamente, de forma abundante, em muitas fotos que mostravam e ainda mostram estruturas arquitetônicas na Lua, seja na face oculta, seja na face luminosa, mas você manda esta nave para lá, ela filma, ela tira um monte de fotografia e você não vê ninguém lá jogando futebol, jogando amarelinha, empinando pipa. Você não vê ninguém lá. Não vê nenhuma escola de samba descendo a Avenida Marciana, tocando seus bumbos e fala, não pode existir vida. O planeta é inóspito. Não dá para viver. Mas você está procurando a vida que existe na Terra lá? É a mesma coisa que você procurar a vida que existe no deserto, na Antártida. Aqui não existe camelo. Você chega lá com a expedição, com um cachorro, com foca, e fala, eu só vou acreditar que exista vida se eu encontrar um camelo aqui na Antártida. Não vai encontrar nunca um camelo lá. Não vai, porque o camelo não foi feito para lá. Vai lá no deserto e procura um pinguim. Não vai achar também. Então você vai para Marte e procura, sei lá, a Gisele Bündchen, procura o Brad Pitt. Não vai encontrá-los lá. Você vai encontrar vida adequada àquele ambiente, como os espíritos estão explicando. Então, é tolice raciocinar dizendo que não existe vida fora da Terra. Não existe vida que a gente enxergue. Isso sem contar, Solange, que a nossa capacidade visual é extremamente estreita. Exato. Nós temos uma abordagem pelo nosso modo de captar as ondas, as ondulações, que é uma fração insignificante do espectro. Nós só vemos aquilo que entra nessa estreita faixa. E então, aquilo que nós não estamos captando, para nós não existe. Nós não vemos. E a mesma coisa se dá nesses ambientes. Você pode estar assistindo um filme de uma superfície que aparentemente é estéril, mas que é assim porque o que foi possível captar com os nossos meios de percepção. Mas, na verdade, pode estar cheio de coisa. Cheio de outro tipo de vida que a gente ainda não está pronto para visualizar. Então, vejam como os espíritos eles não estão brincando com as informações. Eles estão dizendo exatamente aquilo que hoje a ciência também começa a revelar aos pouquinhos. É possível, sim, e é uma forma de encontrarmos vida que não seja igual à que existe aqui, porque ela vai se adaptar às características daquele ambiente. Vamos em frente, André? Dá Sim. tempo de mais um? Você tem que Vamos dar lá? algum aviso, não tem agora? Não, nós ainda temos um tempinho. Ok. Vamos colocar pergunta, Vamos depois lá. a gente entra Isso mesmo. no intervalo? Vamos. Bom, próximo slide. É a pergunta 58. Isso. Uma vez que o Sol se mostra aos mundos mais afastados apenas com a aparência de uma estrela, estariam esses mundos privados de luz e calor? Se você vai em algum desses sistemas estelares de computador e você coloca lá para ver o Sol, como se você estivesse em Urano, estivesse em Netuno, o Sol é uma bolinha apagadinha, como uma estrelinha no nosso céu, é o que Kardec está dizendo.
se a estrela estivesse muito longe, o nosso Sol ia aparecer muito fraquinho. Existiria calor suficiente? Isso nós vamos ver no próximo bloco. Enquanto isso, deixo a dica para você conhecer a loja virtual Mundo Maior através do telefone 0 operadora 11 4966 5775. Lá você pode encontrar a promoção de livros, CDs, DVDs. Vale a pena, é um bom presente para você oferecer para aqueles que você ama. Ou através também do site www.mundomaior.com.br. Nós faremos um rapidíssimo intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Espiritismo Sem Mistério. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, falando sobre a pluralidade das raças. E você que vem nos acompanhando, se você perdeu os capítulos, os programas anteriores, nós já falamos sobre vários assuntos muito interessantes que vale a pena você buscar, assistir os programas anteriores. Nós já trouxemos vídeos, entrevistas, pessoas falando a respeito dessa pluralidade das raças. Então, tá muito bacana para você assistir. Bem, nós deixamos no bloco anterior uma pergunta que eu vou repetir para vocês. No slide, a pergunta 58. Pode pôr para a gente? Fala o seguinte: uma vez que o Sol se mostra aos mundos mais afastados apenas com a aparência de uma estrela, estariam esses mundos privados de luz e calor? Bem, a preocupação de Kardec nesta pergunta, Solange, é reconhecer que a vida, para existir na Terra, ela precisa da luz, por causa do fenômeno da fotossíntese, para os seres orgânicos. E, eventualmente, da luz para algum catalisador nos fenômenos minerais. E do calor, que faz a mesma coisa. Aumenta uma temperatura para que haja condições de germinação das plantas a determinado padrão de calor ou de frio, e também possibilita a fusão, a liquefação, a evaporação dos princípios minerais. Agora, se isso é assim na Terra, e graças a isto na Terra, pela proximidade com o Sol, a vida pôde se estabelecer naquilo que nos programas passados, Solange, nós chamamos de zona habitável. Vocês recordam? Vocês se lembram? A zona habitável da estrela? Kardec está dizendo, mas fora desta zona habitável, ele não chamava assim, porque esse conceito não existia naquela época. Mas ele está dizendo, longe do Sol, existem planetas cuja iluminação e calor que lhes chega no nosso sistema solar são tão baixos que o Sol parece uma estrelinha, como essas que a gente vê à noite no nosso céu. Como é que se poderia garantir a esses mundos e aos seres que lá habitam, sejam eles seres minúsculos, microscópicos ou seres organizados como nós, essa fonte de calor e de vida? Pergunta Kardec. Uma pergunta adequada à mentalidade dos homens que vivem na Terra. Exatamente. E nós estamos falando neste programa, e você pode até se perguntar, mas está falando da diversidade das raças e está falando só de mundos? Nós estamos falando da diversidade das raças exatamente pela resposta que os espíritos vão dar a essa questão. E nós já começamos a tratar das características diferentes de raças nos programas anteriores. Você pensa que não estava fundamentado no que os espíritos estavam falando? Não, está fundamentado nas afirmativas dos espíritos, textualmente. Não é invenção, não é forçação de barra, não é uma maneira de tentar dar um contorno. Não, os espíritos dizem a Kardec. Inclusive, André, nós vimos isso até na Revista Espírita de Allan Kardec, mostramos isso nos programas anteriores, que vale a pena o pessoal dar até uma assistida, né, nesses programas. É, porque nós estamos hoje terminando com o Livro dos Espíritos, toda a abordagem que fala dessas raças, desses corpos diferentes, e que Kardec encontra na resposta dos espíritos essa chancela. Por isso que ele está dizendo. E os espíritos vão responder a Kardec agora, no slide que você vai ver. E a Solange vai ler para nós.
Vocês acreditam, pois, que não existem outras fontes de luz e calor, além do Sol, e não consideram em nada a eletricidade, que, em certos mundos, tem um papel que desconhecem e muito mais importante que sobre a Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria que a sua e com os órgãos dispostos como os de vocês. Então, só com essa resposta a gente já dava para fazer uns 4 programas. Só com essa resposta. Vamos começar. Você vem aqui na geral, aqui, ó, por favor. Hoje é o Fernando que está tomando conta, juntamente com o Oliver. Um abraço para vocês, juntamente com a nossa Camila. Camila está aqui escondidinha, participando da produção, fazendo a coisa funcionar. Então, vejam só. Os espíritos respondem a Kardec. Vocês acreditam que não existem outras fontes de luz e de calor? Será que, quando nós estávamos olhando para o passado, na história da humanidade, nós só víamos a fogueira dentro da caverna como a única possibilidade de existir luz e calor? Será que os homens não descobriram depois outras formas? Será que não viram a possibilidade do betume, do petróleo primitivo, da cera, do óleo, da banha, da gordura dos animais também ser uma fonte de luz? Será que depois não desenvolveram os processos de destilação do petróleo e transformaram em combustível, querosene e outras fontes? Então, nós descobrimos isto. Depois chegamos à eletricidade. Depois descobrimos a luz elétrica, o arco voltaico. Depois chegamos à ação radiante, descobrimos a luminosidade de certos elementos da nossa tabela periódica, elementos minerais, aquilo que fica fosforescente, o fósforo como uma luminosidade própria dele. E aqui os espíritos estão dizendo a mesma coisa. Vocês pensam que somente pode existir luz e calor com o Sol, que está tão distante desses mundos? Que é a única fonte de luz e calor que é possível. Vocês não imaginam, por exemplo, não consideram a eletricidade como uma forma potencial de produzir aquilo que para vocês é importante na vida física da Terra, mas para esses mundos seja substituído por outra fonte? E eles dizem que a eletricidade tem um papel que nós desconhecemos, que é muito mais importante nesses outros mundos do que sobre a Terra. Por que, Solange, é bem lembrado isso? Eles têm uma constituição física diferente. Os mundos têm outras ligações atômicas, têm outros componentes básicos e, certamente, para esses mundos, a eletricidade pode fazer um outro papel, muito mais profundo, muito mais amplo. Agora, o que vem depois disso, aí sim, aí é a facada na ferida. Veja só o que está lá. Vamos lá. Põe aí pra gente, Fer. As condições de existência... Não, antes, eu ainda não acabei o mesmo slide. Oh, perdão. Isso. Agora eles dizem assim, olha, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria que a sua e com órgãos dispostos como os de vocês. Realmente. Os espíritos nessa resposta estão dizendo, existe vida feita de outra forma que a sua. E estas vidas que estão nesses outros mundos não possuem necessariamente os mesmos órgãos que vocês possuem. Ai, Solange, eu vi umas fotografias, os desenhos de pessoas que disseram que viram ETs, eles têm uma cabeçona que parece uma abóbora. Tem um olhão, não tem orelha. Eles são muito o nariz feios. é 2 furinhos, a boca Isso. parece um risquinho. Eu já vi outro que tinha 3 dedos em cada mão. Ai, mas coisa feia. Ora, os espíritos estão dizendo, e aquilo que os espíritos estão dizendo é até interessante. Você se lembra do filme Guerra nas Estrelas, não é? Lá nos primeiros, quando Han Solo vai negociar para comprar uma nave, ele entra num barzinho, numa taverna, tem cada bicho diferente que você não imagina. Um com 4 olhos de cada lado da cabeça, outro tromba. com 3 braços de cada lado, parecem insetos, todos eles de um jeito diferente. Então, os espíritos estão dizendo,
a vida se organiza de acordo com a necessidade material de cada orbe. Não dissemos, olha o que os espíritos falam, nós não dissemos que os corpos são constituídos da mesma matéria que os de vocês. Nem que eles tenham os mesmos órgãos que vocês têm. Eles têm outros órgãos, outra estrutura. Portanto, não é de se espantar que se tenha relato em que a aparência não é igualzinha a nossa. É isso mesmo. Bem, deixamos aqui, antes do nosso intervalo, a dica para você participar da campanha Espiritismo Precisa de Você. Você que assiste à TV Mundo Maior, à Rádio Boa Nova, como é bom receber isso na sua casa, no seu ambiente de trabalho, quantas coisas boas, quanta energia positiva, quanto conhecimento sobre as leis espirituais que regem as nossas vidas. Se isso tudo é bom para você, que tal você ser essa semente de luz, uma semente transformadora, auxiliar a que outras pessoas também possam ter acesso a todo esse material de qualidade que enriquece o nosso ser? Então, basta ligar 0800 12 18 38, participe da campanha SOS, o Espiritismo precisa de você. Agora que nós faremos um breve intervalo, dá uma ligada para a gente rapidinho e faça outras pessoas conhecerem mais luz e alegria. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Nós estamos de volta com o quarto bloco do programa Espiritismo Sem Mistério. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, falando sobre a pluralidade das raças. No bloco anterior, nós vimos que os seres que estão pelo universo, eles se revestem daquela forma dos planetas aos quais eles estão ligados, ou seja, a vida por todo o universo, e essa vida, ela se, vamos dizer assim, ela se veste da matéria a qual aquele espírito, aquele ser está ligado a um determinado planeta, não é, André? É isso mesmo, Solange. E invadindo um pouco a seara da irmã Eliana, que fala do Espiritismo Sem Mistério no Evangelho, nós vamos encontrar no capítulo 3º uma informação muito interessante. Lá está, logo no começo do capítulo, a seguinte afirmação. Por isso que o nosso programa fala das diferentes raças de outros seres humanos que vivem fora da Terra. Diz lá o Evangelho que a raça humana, que a espécie humana, não é composta apenas dos homens que vivem na Terra. Ela é composta, a humanidade é composta de todos os seres racionais que povoam os inúmeros mundos que orbitam o universo. Em todos os mundos onde há um ser racional, nós encontramos a raça humana. É uma revelação do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Não são os seres humanos apenas os que vivem na Terra. São seres humanos, todos os seres racionais que habitam os diferentes mundos do universo. Isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente. Confirmando-se que, seja ele que tenha 3 olhos, 4 braços, 5 pernas, 3 dedos, não importa. É um ser inteligente, ele pertence à raça humana, à humanidade. É bacana. E agora nós vamos para os slides finais, vamos lá, onde Kardec faz um comentário a essa resposta que os espíritos deram. Vamos ver o comentário de Kardec. Primeiro slide do comentário. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio para o qual foram chamados a viver. Se não tivéssemos jamais visto os peixes, não compreenderíamos como esses seres podem viver dentro da água. Assim acontece em outros mundos que contêm, sem dúvida, elementos que desconhecemos. Eles devem também ter ambientes adequados para viverem aqueles seres que estão lá. Ai, Júpiter só tem gases, é um planeta gasoso, não dá para a gente viver em Júpiter. Mas podem existir corpos adequados a viverem em um ambiente como aquele, que é a construção para aquele mesmo tipo de atmosfera, de vivência, e que a gente não enxerga, porque nossa capacidade de percepção é restrita. Mas Kardec continua o seu comentário no último slide que vamos apresentar aqui. No penúltimo, aliás. Vamos lá.
Não vemos nós, sobre a Terra, as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível que, em certos mundos, a eletricidade seja mais abundante que sobre a Terra e desempenhe um papel de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem, pois, conter em si mesmos as fontes de calor e luz necessárias aos seus habitantes. Sim, é esta uma comparação que Kardec faz bastante adequada. Você que está em casa pode ver, às vezes, no noticiário, em fotografias, em jornais, em revistas, ou mesmo nos nossos meios da internet, as cenas maravilhosas das auroras boreais e austrais, que são respostas químicas com iluminação fosforescente, parecida com a iluminação fosforescente, que você, à noite, é capaz de ler um livro sem precisar acender a lâmpada. Porque é uma luz que é a reação magnética do choque das partículas solares com a magnetosfera da Terra, que reagem dessa forma. É um efeito elétrico ou magnético que produz luz. Então, Kardec está usando isto para mostrar que é possível, perfeitamente possível, que existam reações não conhecidas na nossa estrutura terrestre e que produzam calor, produzam iluminação dentro dos próprios ambientes onde o Sol não chega com essa intensidade. E isto é algo que nós devemos usar como uma forma de entendimento da possibilidade daquilo que os espíritos estão explicando. E que a cada vez mais se vai percebendo. A cada dia que se aprofunda na pesquisa dos materiais, de todos os sistemas, o homem, os cientistas vão percebendo. Hoje já estão falando de motor a plasma. Motores que levam naves espaciais a velocidades enormes, movidos a plasma. São estados da matéria que até então não eram cogitados. Então, que interessante. O que a gente vê é que aos poucos a ciência ela vai trazendo algumas informações, vão pincelando aqui e ali, mas a gente também sabe que os governos muitas vezes já têm um conhecimento muito mais amplo disso, que não é aberto à população. E como nós vimos, inclusive, em programas anteriores, na entrevista no vídeo do Paul Relier, ex-ministro do Canadá, falando a respeito desse assunto, em que sobre a existência desses seres que já são conhecidos, inclusive, dos governos. Né? Então... Acontece, Solange, que isso tudo é conhecimento que produz poder. E o conhecimento como fonte de poder assume sempre aquela postura da estratégia. Você não deve multiplicar isso para que você tenha uma arma para usá-la quando achar adequado. Existem muitas coisas, e não são extraterrestres, não. São coisas da Terra mesmo, que os homens não sabem, que estão escondidas e que, infelizmente, vai precisar acontecer alguma coisa para que todos acabem beneficiados com essas tecnologias. André, acho que vale a pena a gente destacar também a dica que nós deixamos a respeito do projeto Camelot, em que as pessoas podem pesquisar um pouco mais a respeito desse assunto. Isso, nós deixamos no programa anterior alguns links sobre assuntos correlatos, que se você entrar e procurar com atenção, você pode ouvir, pode assistir relatos de Dan Burch, relatos de Paul Relier, relatos do projeto Camelot. Procure um outro homem muito importante falando sobre isso, chamado William Tompkins. Há um projeto Camelot, William Tompkins, já legendado em espanhol. São 2 partes. Assista isto, preste atenção. É muito enriquecedor e faz a gente pensar um pouquinho. Porque são pessoas que já fizeram parte do governo, seja dos Estados Unidos, seja da Inglaterra, enfim, são pessoas que fazem parte do governo de um alto escalão e que agora, já aposentados, enfim, eles resolveram fazer o disclosure, que a gente chama, né? Resolveram abrir um pouco o jogo a respeito desse assunto. Bem, nós teríamos muito mais coisa para falar, mas... nós temos ainda uma questão na sequência, é a questão 59. Essa é uma questão bastante larga, que na verdade não é uma pergunta. Kardec faz considerações sobre a concordância bíblica referente à criação. É um texto que nós vamos deixar como referência a que você possa aprofundar essa pesquisa. Leia
considere aquilo que está no seu conteúdo como fazendo parte de um grande resumo que Kardec faz de toda essa parte da criação, comparando-a com aquilo que a Bíblia oferece. E isso poderá enriquecer bastante o seu raciocínio a respeito deste tema, dentro daquilo que a doutrina espírita oferece para disclosure, não é? Para fazer uma revelação com uma atualidade. Então, deixamos para você a pergunta 59. Ela será por sua conta. No nosso próximo programa, Solange, nós estaremos trabalhando esta temática que vem a seguir, já considerando que você estará doutor na questão 59. Vamos falar de princípio vital, mas já é um capítulo novo, não é mesmo? Isso mesmo, claro. Nós agradecemos a sua participação, que você possa pesquisar ainda um pouco mais, investigar, assistir programas anteriores, que tudo isso vai enriquecer muito o seu conhecimento e vai te dar um maior entendimento sobre as leis que regem as nossas vidas. Não esqueça que os nossos programas estão disponíveis no YouTube da TV Mundo Maior e também no Facebook. Você vê aí o endereço do YouTube, você vai ao YouTube da TV Mundo Maior e assiste os programas anteriores. E se entrar no Facebook da TV Mundo Maior, também vai encontrar esses arquivos para que você possa assistir, possa dar o seu joinha, possa dizer eu gostei, possa dar a sua opinião positiva. Porque isso faz com que esses vídeos cheguem também a mais pessoas. Nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja aí de muita paz. E até a próxima edição do programa Espiritismo Sem Mistério. Isso aí, um abraço.